sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast. O tema de hoje é muito especial e a gente está aqui até temático para falar sobre o Outubro Rosa, falando sobre encontrar esperança em tempos de doença. E as nossas convidadas são a Daniele e a Jaqueline. Vamos conversar um pouquinho com elas. Oi, meninas, tudo bem? Bom Olá, dia! bom dia. Que legal, muito bom ter a presença de vocês aqui. A gente vai conversar sobre esse assunto. Sei que vocês são bastante inteiradas aí, então gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro a Jaqueline contar quem é você, por que esse assunto tem a ver com você, como você tem atuado nisso. Então pode começar dando uma explicação que a gente vai prosseguir na conversa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Jaqueline, tenho 45 anos, sou casada há 21 anos com o Ricardo, tenho o Lucas e a Letícia, meus filhos. E eu comecei a ter um novo olhar, né, a partir do momento que eu comecei, a partir do momento que entrou o câncer na família, né? Porque a gente às vezes não dá muita ênfase, não dá muita importância, digamos assim, não tem esse olhar, na verdade, né? Para as pessoas, a gente olha de longe, mas quando acontece com a própria família, a gente tenta, né, estudar mais sobre o caso. E foi o que aconteceu, né? Então eu tive o caso da minha mãe, que graças a Deus descobriu o câncer de mama bem no início do tratamento, né? Então, assim, ela precisou só fazer a radioterapia, não passou pela químio, né? Mas mesmo assim, é um tratamento que queima, que traz também, né, sequelas mais tarde, né? Então, daí tive o caso da minha irmã, que com 40 anos teve o câncer de mama, teve que fazer mastectomia radical bilateral. E assim a gente foi entrando nesse mundo, né? E o caso de esperança, nós temos muitos casos de vitória, né? De esperança mesmo na nossa família. Eu tenho uma tia-avó que ela tem 103 anos. Uau! E ela é freira, né? Mora em Santa Felicidade, no Convento São José. E ela teve câncer de mama há 40 anos atrás. Uhum. Então, assim, eu também, né, em 2013, tive um tumor cerebral atrás do olho esquerdo. Inclusive, o pastor Pascoal, a pastora Cleusa oraram por mim. Foi um milagre, aconteceram milagres durante esse período, né? Tinha um aneurisma junto e ele foi curado. Então, assim, a nossa família, graças a Deus, teve só casos de vitória, de esperança, né? Eu tenho como esperançar alguém contando os casos da minha família, né? Amém, que legal. E você, Dani? Olá, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui contando um pouco da minha história. Em 2019, eu tive o diagnóstico de câncer. Num autoexame em casa mesmo, eu senti um nódulo na minha mama direita e procurei, né, fiz os meus exames, tudo, e fui diagnosticada com câncer de mama. Fiz o tratamento. Em primeiro momento, eu tive ali o acolhimento ali da Jaque Bis, que é a minha madrinha. Ela me acolheu, ela me deu todo o suporte emocional, muitas informações também que eu precisava de início. Ela orientou também a minha família, né? Que é também muito importante nesse momento, nesse primeiro momento, né? Que a gente fica muito perdida. E eu fiz o processo de quimioterapia, depois fiz a cirurgia da retirada da mama, depois fiz radioterapia, fiz todo o processo, né? Perdi o cabelo, engordei bastante, mudei muito, né? Tanto parte fisiológica como a parte emocional, muda muito, e pude ressignificar muita coisa. Esse processo foi muito importante na minha vida, eu digo assim, na questão emocional, mas também na questão espiritual, porque se não fosse Deus na minha vida, né, em primeiro lugar, acredito que as minhas forças e a minha esperança não seria suportável, né? Uhum. Então, Deus colocou pessoas na minha vida, colocou a Jaque na minha vida, colocou
colocou possibilidades e milagres na minha vida, né? Que aconteceram de forma que eu pude suportar muita coisa. Foi difícil, mas foi um passo e um dia de cada vez. E eu Legal. pude passar, né, por esse processo de forma mais leve. Então, eu sempre falo assim que Uhum. Jesus esteve comigo e me fez acreditar em coisas e conhecer pessoas e a partir daí ter uma nova família, né, que é o Instituto Esperançar, que é a Jaqueline. A Jaqueline, ela acolheu não só a mim, mas ela acolheu a minha família também. Então, é uma história que a gente tem a partir de 2019, muito, muito bonita, né? E hoje eu me tornei voluntária do Instituto porque eu um dia precisei e hoje eu quero também ajudar essas mulheres por conta disso, né? Acolher essas mulheres, para mim, é um ministério hoje, né? Então, eu vejo hoje como um ministério e uma missão de vida. Que legal. E já que você trouxe esse assunto sobre ministério, sobre acolhimento, acho que a nossa principal conversa aqui com vocês duas hoje é sobre isso, né? Então, eu queria que a Jaque contasse um pouco para a gente o que é o Projeto Esperançar, né? Como funciona esse trabalho, como que as pessoas podem te encontrar, qual é a importância dele com as mulheres que estão passando por isso, que já passaram. Então, conta para a gente, Jaque, como que tem funcionado o seu trabalho. Na verdade, o Esperançar, ele era um projeto que acabou se tornando um instituto, né? Ele é tão lindo, tão rico de coisas, de projetos, que acabou se tornando um instituto, né? Na verdade, a gente começou assim, querendo fazer bolsas para as pessoas levarem para os exames, colocar os exames dentro das bolsas. Então a gente pensou a princípio em fazer bolsas, né? E dali foi surgindo muitas ideias, né? Deus colocou no meu coração muitos projetos, né? Como o Rosas de Outubro, que são projetos que a gente faz todo ano. De 2019 a Glaucia fez com as meninas, né? Eu fui a produtora do Teu Olhar Me Cura. São fotos com meninas carequinhas que estão passando por toda aquela situação, né? Então, o intuito do projeto é acolher mulheres que estão passaram pelo tratamento do câncer e estão em fase de vulnerabilidade. O projeto foi criado para isso, para acolher mulheres no pós-tratamento oncológico, independente se é mama, se é útero, se é, né, enfim, não tem limite. E por quê? Porque eu vi muitas histórias de mulheres que foram abandonadas durante o tratamento, né? Nós temos 6 casos dentro do Esperançar de pessoas que foram abandonadas durante o tratamento. Então, assim, a pessoa está casada há 20 anos e, de repente, descobre um câncer, o marido vai lá e fala, olha, não vou conseguir cuidar de você, me desculpe, mas eu não dá mais e tal, e vai embora. Né? E muitas vezes elas têm filhos pequenos ou filhos adolescentes, né? Ela não era uma funcionária, digamos, ela era uma dona de casa. Daí ela tem que, além de descobrir, né, o diagnóstico, que é um luto, muitas vezes, para uma mulher, ela tem que descobrir às vezes até uma traição, ou um divórcio, que não era a hora, entendeu? Que não era o tempo, aquele momento. E daí a gente dá todo esse acolhimento, tanto para a pessoa quanto para a família. Né? E os projetos vieram, né, do coração de Deus mesmo, porque o projeto Rosas de Outubro, esse ano nós estamos fazendo, né, o projeto Rosas de Janeiro a Janeiro. O que são esse projeto? Todo mês eu pego uma menina que foi cuidada pelo Esperançar e dou um dia de princesa para ela no salão. Então, a gente precisa de massoterapeuta, de fisioterapeuta. A gente tem a nossa fisioterapeuta, né? Nós temos a nossa fisioterapeuta que ela trabalha com o pós-tratamento, né? Que tem os linfonodos, que a pessoa não consegue nem levantar a mão para passar um secador no cabelo, nem, às vezes nem para escovar o cabelo, porque tem ainda a limitação, né? Então, tem o caso também do desemprego,
né? Muitas vezes ela já tinha um emprego, daí ela passou pelo tratamento, e daí quando o médico falou, pode voltar a trabalhar, ela perde o emprego, né? A empresa manda embora. Então, assim, ou fica mais um ano com ela na empresa, depois manda embora, com medo da recidiva. Então, existe muito preconceito, né? E tudo isso que eu estou falando, toda essa, né, essas coisas que eu estou falando, acontecem com muitas meninas, muito frequentemente, né? Nós temos vários casos de desemprego. A Dani, por exemplo, também, né, que é uma menina que fazia biscuit, ela se reinventou, né? Então, tem outras meninas que faziam certo tipo de atividade, telemarketing, daí foram para uma outra área e acabaram tendo que se adaptar a esse trabalho novo, né, que não era o ramo dela, não era a área dela, mas porque realmente as pessoas não, existe um preconceito, as pessoas não estão empregando pessoas no pós-tratamento oncológico. Então, todo esse olhar, eu fui criando projetos dentro do Instituto, né? Então, nós temos a capelania, eu consegui um curso para 5 pessoas para capacitação de capelania. Dani também é uma das meninas com o esposo dela que fizeram, né? Já vão se formar agora, essa semana. Então, a gente quer trazer a capelania, quer trazer o encontro de casais, para que esses casais que já estão, né, que estão com as suas esposas, para que os maridos não abandonem suas esposas. Porque por que abandonar a esposa durante o tratamento, né? Sendo que já tinha uma vida, já tinha na uma saúde e na história, doença, né? Então, assim, há muitos casos. Então, nós fazemos o encontro de casais, a capelania, agora esse projeto Rosas de Janeiro a Janeiro. Todo mês eu pego uma menina, como eu falei, né? A gente procura, eu vou atrás, né? Eu vou atrás de massoterapeuta, de cabeleireira, de manicure, alguém que queira fazer uma limpeza na pele dela, dar um carinho, dar um mimo para uma pessoa que terminou o tratamento oncológico, tipo assim, já passou, tudo bem, mas ainda continuam algumas sequelas, né? Que a radioterapia causa algumas sequelas, não em todas as pessoas, tá? Algumas pessoas. Como a unha que fica, ela acaba apodrecendo mesmo a unha, sabe? Ela sai a unha fora, ela cai a unha das mãos, os dentes amolecem, a pele fica seca, o cabelo fica seco. Então, assim, há todo um envolvimento. Sem contar a parte emocional, né? Sem contar a parte emocional e muitas vezes espiritual. Né? A pessoa, às vezes, a fé é abalada. Aí entra o esperançar para fazer o quê? Para levar a esperança, porque daí lá na frente ela vai resgatar a fé dela. Se ela tiver esperança, lá na frente ela vai conseguir resgatar a fé que às vezes foi, né, ficou morninha ali. Então é esse o nosso trabalho, de incentivar, de mostrar, olha, fique tranquila, vai dar tudo certo, nós estamos com você, né? Você já venceu tantas outras coisas, vamos vencer juntas. E eu abraço tanto elas quanto a família delas. Nós temos o projeto Esperancinha, que também nós pedimos ajuda para conseguir um doce, uma roupa, alguma coisa para as crianças dessas meninas, né? Essas minhas afilhadas, que eu adoto elas como afilhadas, né? Que legal, Josi. E você, Dani, você passou por tudo isso, né? Você foi acolhida por esse projeto, você teve essa experiência. Conta pra gente como que foi o seu sentimento de ser acolhida, de passar por essa experiência, ao ponto de você querer fazer parte disso depois. Então, fala para nós um pouco sobre isso. Então, é muito importante isso, porque até a Jaque comentou, né, na questão das mulheres que são abandonadas, dos maridos que chegam e falam assim, não tem estrutura emocional, vou embora, né, tchau. O meu marido, na época do tratamento, ele falou para mim, ele falou, Dani, deveria ter algum auxílio, alguma ajuda para os maridos que não conseguem lidar com isso, né, porque é difícil para a gente também é tudo muito novo. E eu não vejo isso, eu não vejo essa ajuda, assim, eu vejo que tem ONGs, tem institutos, tem associações que ajudam essas mulheres nessa parte, nesse amparo, mas eu não vejo esse amparo para os homens. Felizmente,
na empresa dele, ele tinha um supervisor, um gerente que era muito legal, assim, sabe? E quando ele via que o meu marido estava, sabe, tipo, pilhado, quando ele estava, assim, muito alterado, assim, emocionalmente, ele via, ele percebia e ele falava assim, Wagner, vamos conversar? E meu marido podia desabafar com ele. E tinha coisas que meu marido não podia falar para mim. E tinha coisas que ele não entendia, que ele queria entender. Então, não era tudo que ele podia falar para mim. E ele queria desabafar. E então a gente teve uma ideia de repente, poder passar e trocar experiências com os homens, né? E ele falou assim, a gente podia ter um projeto, né, que pudesse compartilhar isso com os homens ou com as famílias, com os pais das pessoas que estão passando pelo câncer, com as famílias, com os maridos, e a gente, até por isso que a gente fez esse curso de capelania, para poder amparar as famílias e os casais, né, e a gente está podendo fazer isso dentro do Esperançar. E para mim foi importante poder ser amparada pela Jaque, e também o Wagner poder ser amparado ali pela Jaque, pelo Ricardo, que é o esposo da Jaque, que inclusive ele é muito parceiro e sempre muito presente ali com a Jaque, ele também é uma bênção, assim, sabe? Como marido, como cristão, como companheiro ali, sabe? Ele sempre está muito presente. Então, é um exemplo para a gente, assim, também, sabe? Então, a gente quer também levar isso. Para mim, foi muito importante de querer poder passar isso também para as outras famílias, essa importância, né, de trocar essa experiência, de poder auxiliar, de poder preparar essa família, olha, tipo, assim, vamos poder falar para a família assim, tipo, conversa com a tua esposa, trata ela dessa forma, às vezes nem precisa falar nada, só dar um abraço, esteja junto com a pessoa em todos os momentos, né? Fale que ela tá linda, né? Mesmo que ela não esteja, porque a gente se sente tão feia nesse momento, a gente se sente diferente, né? Porque a gente engorda bastante por causa do tratamento, a gente tá careca, a gente tá sem os cílios, sem as sobrancelhas, a gente muda demais, a autoestima fica muito, muito baixa, assim, sabe? Sim. Então, esse acolhimento que a Jaque me deu lá atrás, no meu início de tratamento, para mim foi muito importante. Então, por isso que hoje eu quero passar isso para as outras pessoas. Isso que me faz querer acolher hoje é o que ela fez para mim lá atrás. Então, é isso que me motiva hoje, sabe? A querer acolher outras pessoas. E também a minha comunhão com Deus também me motiva, sabe? Porque eu ter essa motivação em Deus, eu ver isso como um ministério, para mim é motivador também. Eu pensar assim, é minha missão com Deus, é meu ministério. Então, eu vejo assim, Deus me colocou como missão. Então, olhar para frente e pedir, Deus, me capacita, e é isso. Amém. Que legal. E, Jaque, você estava falando sobre essa questão da sociedade, como a sociedade acaba sendo cruel, né, com a mulher que está passando por isso. E um pouco antes você falou que nesse Outubro Rosa você vai bastante a empresas, a escolas. Então, conta pra gente, assim, como que as pessoas que às vezes elas não têm um familiar, não tem alguém próximo que está passando por isso, mas tem um colega de trabalho, ou é o chefe de uma empresa que tem um funcionário, ou é alguém que tem a mãe de um aluno da escola que está passando por isso. Fala pra gente como que é esse trabalho que você tem feito de conscientização, não só para o Outubro Rosa, né? O tema é falado nesse mês, mas como as pessoas podem acolher as pessoas ao redor em relação ao câncer, né? Sim, nós trabalhamos o ano inteiro, de janeiro a janeiro, literalmente, né? A gente não tem parada mesmo. Então, assim, nós vamos nas escolas, nas igrejas, nas empresas, né? Esse mês foi uma loucura, infelizmente não conseguimos atender todos que gostaríamos, né, de ter atendido. Levamos, né, o conhecimento, como se fazer o autoexame,
né, o conselho da minha mãe, né, de se tocar no banheiro, no banho, né, quando você estiver tomando seu banho, você ter aquele momento seu de sentir o seu corpo, né, tanto na mama quanto no seu braço, né, no seu pescoço, no axila. Então, assim, na barriga, tem alguma bolinha, tem alguma coisa esquisita, procurar o médico. Mas é emergência, né? Mesmo que seja uma coisa da minha cabeça, mas acho que não é nada, não, é só uma bolinha. Não tem bolinha, tem que ter um cuidado mesmo, sabe? Então, assim, precisa, a gente leva o conhecimento, a gente leva a importância do autoexame, leva a importância de se prevenir, né? É inevitável, a gente às vezes fica pensando assim, como que eu posso evitar? Gente, o câncer é um mistério muito grande, né? Tem pessoas que são veganas, que fazem atletismo, que são esportistas e tudo, e acabam também, né, tendo a doença. Então, assim, é uma incógnita muito grande, a gente não entende. Eu acredito que existe um propósito, né? Porque a minha vida é feita de propósito. Deus tem um propósito na minha vida, né? Eu tive, há 9 anos atrás, um tumor cerebral também, né? Já tive um mioma na trompa com 1 quilo, 16 centímetros, e mesmo assim fui mãe, né? Deus me deu esse privilégio, né? Esse milagre que é de gerar filhos, mesmo com uma trompa só. Então, assim, eu acredito muito em propósito, né? Eu tanto falo para as meninas, calma, você está entrando a metáfora da borboleta, né? Você está entrando num casulo agora. Então, isso eu passo nas empresas, nas escolas, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a princípio a gente se desespera, né? Meu Deus, e agora? Mas a gente tem que entender que Deus tem um processo, né? E eu dou o exemplo da borboleta, que a gente vai entrar dentro de um casulo, vai doer, vai sofrer, vai vir a tempestade, vai vir o sol, vai queimar, você vai passar por algumas coisas, mas durante esse período você vai estar aprendendo muitas coisas maravilhosas, você vai estar encontrando pessoas que você jamais imaginou, às vezes amigos de infância vêm te procurar, é tão engraçado, cada uma tem uma história diferente, então nossa, eu já não tinha amizade há mais, não sei, 20 anos com uma pessoa, e de repente, quando ela soube que eu estava com câncer, ela veio, me abraçou e está cuidando de mim, a gente está passeando, então é tão gostoso, aquele parente que você não via mais, que você estava meio que brigado, de repente ele volta, e assim por diante, sabe? Então, nas empresas nós tentamos transmitir também o escutar, o esperançar e o entregar, que foi o que eu aprendi na capelania com a pastora Érica Checan, foi minha mentora, é minha amiga, né? Então, assim, ela ensinou para mim todo esse método e eu estou compartilhando no Esperançar esse método, né? Que você precisa escutar a pessoa, ouvir o que ela está falando, sentar com o paciente que está passando pelo tratamento ou que esteja com alguma dor, ouvir essa pessoa. Nós não temos muita paciência hoje em dia de escutar as pessoas. E nós precisamos muitas vezes escutar. A gente só quer falar. Então, quando alguém estiver doente, né, ou com a doença, com o diagnóstico, você senta e ouça a pessoa. Às vezes não precisa falar nada. Você só dá um abraço na pessoa e fala, eu estou contigo, eu vou com você, a gente vai caminhar juntas. Calma, que a gente, com fé, com esperança, com Deus, a gente vai vencer juntas. Então, vocês muitas vezes não precisam falar nada. Porque muitas vezes o paciente vai falar, eu estou hoje com uma dor de estômago. Vou dar um exemplo. Aí a mãe, ou a irmã, ou a prima, ou a amiga fala assim, eu também tô. Nossa, eu também tô com uma dor de estômago hoje. Eu tenho que tomar até um remédio. Se você quiser tomar um remédio, eu fiz isso e aquilo. Não é assim, entendeu? Sim. Então, nesses lugares que eu tenho ido, eu tenho ensinado muito os verbos escutar, esperançar e entregar. O esperançar. Eu vou levar a esperança à pessoa. Quantas passagens na Bíblia existem de esperança, né? Que a gente pode transmitir um versículo para a pessoa, que pode estar ali, vamos firmar nesse versículo aqui, né? Sobre a esperança.
Esperança, você tem esperança que lá na frente vai dar tudo certo, que você vai alcançar, que você vai sair dessa, que tudo vai passar, que tudo isso vai passar, é uma esperança. Né? Muitas vezes querem falar muitas coisas e acabam não falando nada. E o entregar é entregar a vida a Deus. Independente da sua religião, da sua crença, entregar a Deus, ao Pai Celestial, ao Pai Divino. E Ele vai cuidar de você, entregar no colo dEle, nos braços dEle, se entregar a Deus mesmo. Então, esse é o entregar. Então, eu ensino sempre os 3 verbinhos, né? Já aprenderam os 3 verbinhos aí? Sim, escutar, esperançar e entregar. Estamos atentas. Dani, queria que você contasse alguma história de algum momento marcante do seu processo que você se sentiu acolhida. Eu acho que em todo o processo, né, que eu passei, eu pude sentir, né, o cuidado de Deus. Eu me emociono. Claro. Pode respirar, ficar tranquilo. Mas eu acho que o momento mais importante que eu tive, assim, de me sentir bem com as pessoas e com Deus, e sentir, assim, Deus está me cuidando, foi no momento da minha cirurgia, que eu sabia que tinha muita gente orando por mim, né? Sabia que a Jaque estava orando por mim, que, né, minha família, os meus amigos, que foi no dia da minha cirurgia, que eu estava muito nervosa. E eu fui a última a subir para a cirurgia. Eu fiquei o dia inteiro esperando pela cirurgia. Foram 10 horas de espera. E quando eu subi, o próprio médico veio me receber. Então ele veio e me deu um beijinho no rosto e falou: eu vou cuidar de você. E ele veio, me preparou e conversou comigo e me levou até a mesa de cirurgia, colocou a minha meia, que no momento tem que colocar a meia antitrombo e tal. E ele me deixou assim de uma forma muito tranquila. E eu estava muito nervosa nessa hora. E eu agradeci, eu falei, obrigada, Deus, porque eu estava muito nervosa. E aquele momento eu percebi como Deus estava cuidando de mim e como tinha muita sorte, como eu era abençoada por ter pessoas maravilhosas na minha vida. A Jaque, naquele dia, já tinha mandado várias mensagens para o meu marido, né? E como eu agradeço a Deus, assim, pelas pessoas na minha vida. Então, esse acho que foi um momento, assim, muito especial para mim, assim, sabe? Então, eu sempre vou ser grata, assim, a essas pessoas que eu tenho. Eu sempre tento honrar muito a vida sempre tento honrar muito a Jaque, que é minha madrinha, minha amiga, minha irmã em Cristo, porque nem a minha própria família, assim, eu digo minha família, tipo, as minhas irmãs mesmo, não cuidaram de mim como a Jaque cuidou. Então, eu tento sempre honrar, eu não faço muito como eu deveria fazer. Esse mês mesmo eu tô assim, tipo, com muita encomenda, né? Porque eu trabalho com artesanato, então eu tô com o coração apertado, que eu não tô conseguindo acompanhar o Outubro Rosa como eu deveria, mas... É o Senhor trazendo encomendas para você, frutos para sua casa. Mas eu tento sempre honrar a Jaque da forma, sabe, como ela merece, porque ela é uma grande amiga, assim, e cuidou de mim, assim, de uma forma muito abençoada, assim. E para mim fica assim esses momentos assim do meu tratamento, assim, e de como ela cuidou assim de mim, um diferencial muito grande, assim. Ela sempre esteve junto comigo. Claro, meu marido foi muito importante para mim. Ele sempre esteve do meu lado nos momentos assim, aqui no nosso quarto, né? Tipo, nos momentos difíceis.
os momentos que eu queria desistir. Então, ele sempre me apoiou, ele sempre esteve muito junto comigo, né? Mas a Jaque foi muito importante na minha vida, e nesse dia da minha cirurgia, eu tenho certeza, assim, que o apoio e o suporte de oração, né, das pessoas importantes da minha vida foi assim, o pilar, assim, daquele dia. Então, esse foi o dia, assim, que ficou marcado para mim. Que legal. E eu queria pedir para vocês, por último, aqui, para a gente encerrar, para vocês deixarem uma palavra de esperança. Então, né, já que a gente falou tanto sobre isso, eu queria, a Jaque pode começar trazendo uma palavra de esperança para as pessoas que estão passando por isso, para as pessoas que têm algum familiar passando por isso, que conhecem alguém, que você trouxesse uma palavra de esperança para as pessoas. Eu falo que tudo é possível ao que crê, né? Porque se nós crermos que vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha um aneurisma cerebral junto com um tumor atrás do meu olho esquerdo, e eu falei para a médica, quando ela falou para mim, você tem um tumor cerebral, você precisa procurar um cirurgião hoje. Eu falei, graças a Deus que é em mim, não é num amado meu. Eu sou forte, sou corajosa, eu vou lutar, eu vou vencer e eu vou ser curada. Ai. E aquele momento eu determinei, eu declarei a minha cura. E eu fui curada, eu estou curada. Né? 9 anos Deus me deu uma caixinha de surpresa, que é o Instituto Esperançar. 9 anos atrás eu estava vivendo o meu maior turbilhão da minha vida. Né? E hoje eu posso falar, Deus, muito obrigada. Então eu quero deixar para você essa esperança, que se você descobrir um diagnóstico, não se apavore. Lembre do processo, lembre que Deus tem algo muito especial para te dar, tem uma caixinha de surpresa lá na frente, e que também você pode contar com a gente. Nós estaremos aqui para esperançar sua vida e ajudar você a caminhar nesse processo. Deus te abençoe. Vamos lá, Dani, sua vez. Eu acho que o que eu posso falar é que quando a gente passa por algo tão difícil, né, e até trago uma parte do culto de domingo que a Mara falou, que é sobre o deserto, né, que a gente passa, que quando a gente passa por desertos, a gente descobre que a gente é mais forte do que a gente imagina, né? E com certeza Deus está com a gente, né? E a gente não precisa se desesperar. Se a gente se apegar a Deus e crer, né, que Ele pode, que Ele pode nos sustentar, então Ele é o Deus de milagres, né? E se eu passei pelas dificuldades, mesmo achando que eu era fraca, eu superei, né? Qualquer um pode superar as barreiras. E Deus pode agir no meio de qualquer turbilhão, no meio de qualquer tempestade. E Deus pode agir em todos os momentos, né? Eu acredito em todas as fases. E acho que um conselho também é que não desista. Primeira coisa que a médica me falou quando eu recebi o diagnóstico, ela falou assim, mas faça o tratamento, né? Porque a gente vê aí muito médico de plantão, né? Querendo falar para a gente, tipo, não, mas toma planta tal, planta tal, planta tal, né? Mas os médicos estão aí para nos ajudar. E Deus colocou os médicos e capacitou os médicos para isso, né? Então, acho que seguir as orientações do médico aliado com a nossa fé cristã, acho que é o melhor remédio também.
Amém, amém. Obrigada, meninas. A gente vai encerrando por aqui. Você que está nos ouvindo, muito obrigada por ouvir até aqui. Se você sentiu algo no coração, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém ou se está passando por essa situação, compartilhe conosco aqui o seu testemunho e que você possa ter esperança e acolha as pessoas ao seu redor. Até mais!